Aos que nos assistem pelas redes sociais, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se todos acolhidos. Eu lembro a todos que após a palestra nós temos o convite para o passe, para quem se sentir à vontade e quiser passar pelo passe, é logo em seguida a palestra. Hoje eu vou dar destaque nos recados, aqui nos avisos paroquiais, eu vou dar destaque a um evento que nós estamos trazendo para a cidade, a peça de teatro O Fantasma do Museu. Essa peça era para ter acontecido no ano passado, mas devido a uma série de dificuldades dos atores, da trupe que traz essa peça, foi cancelado. Mas no dia 14 de março eles virão. Como dito, o nome da peça é O Fantasma do Museu. Vai ser no dia 14 de março, lá no auditório do João 23, da escola, às 20 horas. O valor do ingresso é R$20 e já temos ingressos à venda ali na secretaria para quem tiver interesse. É um programa diferente, um programa bacana para a gente assistir. Leve e diferente. A palestra de hoje é com a nossa irmã Genesi Machado e ela traz como título: Você quer paz, mas não quer mudar? Um bom questionamento. Na próxima semana será com o Valmor Barfknecht e com o título Há muitas moradas na casa de meu pai. Todos estão convidados. Agora vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos colocar em posição de oração, sentar confortavelmente, respirar fundo, nos conectando com a energia amorosa do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos reunidos nessa noite buscando paz, acima de tudo, buscando entendimento. Sabemos que muitas vezes desejamos serenidade sem disposição para rever atitudes. Queremos harmonia sem abrir mão do orgulho. Queremos respostas sem enfrentar as próprias responsabilidades. Ajuda-nos, Pai, a ter coragem. Coragem de olhar para dentro sem as máscaras. Coragem de reconhecer onde ainda resistimos às mudanças. Coragem de compreender que a paz verdadeira não é ausência de conflito externo, mas fruto de transformação interior. Que os bons espíritos nos inspirem durante este momento, tocando-nos não apenas pela emoção, mas pela nossa consciência. Que a irmã Genesi seja instrumento fiel da verdade e da caridade, e que cada um de nós escute aquilo que precisa ouvir, mesmo quando a mensagem nos convida a sair da nossa zona de conforto. Que esse momento não seja apenas mais uma palestra, mas um ponto de decisão íntima, e que estejamos dispostos a começar a mudança por nós mesmos. Agradecidos, nós damos início aos trabalhos desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, o grande questionamento para a noite de hoje, como já disse a nossa irmã Márcia, é justamente esse. Nós temos que nos perguntar, né? Queremos paz, mas não queremos mudar? E quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o Evangelho, para os personagens que marcaram, que fizeram a história, que marcaram o Evangelho, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente consegue observar que os dramas humanos, né, as dores humanas, elas não mudaram com o passar de tantos séculos. Quantos séculos nos separam do Antigo Testamento? E nós continuamos sofrendo as mesmas dores pelos mesmos motivos. A diferença entre alguém que vivia lá naquela época, né,
e que andava somente a pé ou de carroça, e nós, que hoje viemos abaixo de chuva, mas todo mundo veio de carro aqui, né? A diferença entre eles e nós, em termos de vida emocional, é nenhuma. Naquela época, assim como hoje, a gente tinha necessidade de paz, necessidade de aceitação, de pertencimento, de afeto, de perdão, de compaixão. E tínhamos e temos, continuamos tendo especialmente necessidade de aprendermos a conviver. Então vejam que todo esse tempo, né, passou-se tanto tempo, e esses temas continuam ecoando, essas dores continuam ecoando nos nossos corações e nas nossas almas. E quando a gente analisa esse convite que Jesus nos faz para a construção dessa tão sonhada paz, porque diga-se de passagem, né? Quem é que não quer paz? Todo mundo quer, porque na verdade todos nós queremos e todos nós precisamos ter paz. Quem não quer, né, chegar em casa, sentir sensação de segurança, chegar em casa depois de um dia de trabalho, respirar aliviado, descansar, juntamento com a família, com as pessoas que a gente ama. Quem não quer ter uma semana comum, normal, né? Sem que nenhum evento histórico aconteça, porque, diga-se de passagem, né? A gente não tá fácil ser brasileiro. Ultimamente tá difícil. Quando eu fiz essa palestra, 2, 3 semanas atrás, eu cheguei a citar aqui um evento histórico por semana, já mudou, já evoluiu, agora é um evento por dia, né, e às vezes por hora. Então, é no mínimo assim, exaustivo, a gente está sempre inseguro, instável, sem saber o que esperar, sem saber o que vai acontecer. No entanto, nós sabemos, né, quem gosta de história, sabe muito bem que a gente vive, nós vivemos de ciclos históricos de muitas transformações, muitas mesmo. E nós estamos, como a gente sempre fala aqui no Centro Espírita, né, passando por mais um desses ciclos históricos altamente transformadores. Porém, a diferença desse ciclo que estamos passando é que ele não é somente um ciclo histórico comum, mas também espiritual, o que torna esse período que nós estamos vivendo muito mais importante e muito mais sério. E nós precisamos sim fazer a reflexão sobre de que forma nós estamos passando por esse período, né? Como é que nós estamos buscando essa paz do Cristo em períodos tão turbulentos? O que nós estamos fazendo para isso? Porque Deus, na verdade, é incrível, né? Deus é muito inclusivo, muito inclusivo. Ele convida todos nós para participarmos desta grande mudança, dessa renovação. E quando a gente analisa a figura de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a gente percebe uma coisa bem interessante também. De como seria difícil nós convivermos com ele se ele aqui chegasse hoje. Se hoje ele aparecesse aqui entre nós, pensem bem como seria difícil nós convivermos com ele. E por quê? Porque, na verdade, ele conversava com um monte de gente que nós sequer olharíamos na cara, né? Ele costumava se aproximar e fazer contato com pessoas que nós, com certeza, bloquearíamos nos nossos contatos do WhatsApp. Então, vejam vocês que a gente consegue, pensando dessa forma, fazendo essa reflexão, a gente consegue perceber que existe ainda uma profunda incoerência entre as nossas atitudes, né, a forma como nós vivemos e aquilo que a gente já sabe que é a nossa meta-alvo, que é conseguir construir dentro de nós essa tão famosa
e tão almejada paz, né? Mas não vamos entender isso que eu estou dizendo aqui como uma acusação, de jeito nenhum. Porque o Evangelho de Cristo, ele nunca vai nos convidar para nos acusar, mas sim para nos despertar, para que acordemos, para que possamos entender como de que forma que nós poderemos dar esse passo além, para encontrar, para vivermos mais felizes e para encontrar pelo menos uma relativa paz, né? E é por isso que nós precisamos fazer essa reflexão de que forma, que recursos que eu estou desenvolvendo dentro de mim hoje, por exemplo, nos dias atuais, para que eu consiga estar apto a chegar nesse ponto que almejamos. Nós podemos observar que quando Jesus diz, que é uma frase muito famosa dele, tá? É muito citada, né? Eu vos dou a minha paz. Vinde a mim que sou brando e pacífico. Percebam então que essa paz, ela de fato, ela é oferecida a todos. Em nenhum momento ele diz, vinde a mim, você, você e você, a você não. Percebam então? Mas se ela é oferecida a todos nós, por que somente alguns de nós conseguem alcançar? Por que a grande maioria das pessoas não conseguem viver essa paz? Então, pensando que todos nós queremos, né? Pensando que quem de nós que não quer paz num mundo cansado, competitivo, exaustivo, angustiado, né? Em meio a tantas relações tão conflitantes, em meio a tantas dores familiares, tantos problemas, quem que não quer aceitar esse convite? Com certeza, todos nós devemos estar pensando, claro que eu quero, né? Eu quero essa paz que Cristo oferece, eu quero esse jugo leve, uma vida mais suave, mais leve, não tão difícil assim, né? Aí a gente, quantas vezes podemos fazer essa reflexão de quantas vezes já na nossa vida a gente caminhou na direção dos ensinamentos de Cristo e quantas vezes voltamos para trás. Então a gente começa a caminhar na direção dessa paz e começa, não, agora vai, né? Agora essa vez vai, essa vez eu vou me modificar, eu vou ser melhor, eu vou ser diferente, eu vou vencer essas dificuldades. Aí quando a gente tá chegando mais lá no meio da caminhada, vem de novo aquela frase: aprendei de mim que sou brando e sou pacífico. Aí ferrou, né? Aí ferra, porque aí a gente percebe que quer a paz, mas quer continuar sendo a mesma criatura. E é impossível essa velha criatura que nós somos, essas bagagens que a gente traz, né? É impossível essa velha criatura sentir a paz que só uma nova criatura poderá sentir, né? Só terá condições de sentir essa paz alguém que se renova, alguém que se transforma, alguém que modifica seus velhos hábitos. Então vejam bem, então eu quero a paz, mas eu quero continuar botando fogo no parquinho na internet, né? Brigando com todo mundo. Eu quero a paz, mas eu quero continuar odiando as pessoas. Eu quero paz, mas eu quero continuar criticando, julgando e apontando os defeitos de todo mundo. Eu quero a paz, mas eu quero continuar causando conflitos em família, brigando por qualquer coisa. Então vejam vocês que isso é muito complicado. Percebam que é incompatível alcançar a paz e manter a velha criatura que ainda habita em nós. Porque essa paz, que é oferecida a todos, de fato, na verdade, ela só não chega a todos nós, porque ela precisa que dentro de cada um de nós seja feita uma equação emocional que conjugue essa paz que Cristo nos oferece, né? E que a gente consiga, de fato, acolher essa paz,
mas entendendo que quando Jesus oferece essa paz, ele está nos oferecendo, na verdade, um convite para a mudança. Um convite para que façamos diferente, né? Um convite para que a gente evolua, para a gente que se transforme. E para isso nós temos que já fazermos dentro de nós uma reflexão bastante necessária. Nós temos que nos perguntar, como eu me vejo? Como eu me vejo? Eu já me vejo como uma pessoa da paz, uma pessoa que pratica a paz, uma pessoa que na hora que é provocado reage bem tranquilamente? Ou será que a gente já reage, dá uma voadeira, joga pedra e faz um direito? Como é que a gente é? Como é que nós somos, né? Que tipo de paz que eu carrego dentro de mim? E também nos perguntarmos a paz que, tomara que cada um de nós já consiga carregar dentro de si. Essa paz, ela é verdadeira? Tem mais essa questão, gente. Ela é verdadeira ou ela é uma paz encenada, uma paz simulada? Eu confesso que quando eu estava estudando sobre isso, eu pensei, nossa, simular paz. Aí depois, na sequência, nós veremos como é muito possível e como muitas pessoas, infelizmente, fingem paz. Mas vejam o que é pior. Se você finge que está em paz, você nunca encontrará paz, porque não vai buscar ajuda, né? Existe uma passagem bíblica, carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: devemos auxiliar a carregar o fardo uns dos outros. Uma passagem bem curtinha, mas que encaixa muito bem aqui. Então veja, como é que eu posso ajudar o outro a carregar seu fardo, né? Quem quer que seja o outro, se o outro não admite que tem fardo? Ou, como é que eu posso querer que alguém me ajude? Querer ajuda, o auxílio de alguém, se eu não admito que eu preciso desse auxílio? Aqui entra muito a questão do orgulho, que também é um sentimento assim que trava a nossa evolução e que a gente deve fazer reflexões sobre ele. Então, em algum momento da equação emocional de nós, seres humanos, quando viramos a sociedade moderna, né? Essa sociedade de resultados que cobra coisas materiais, e que nunca nos perguntamos qual é o nosso objetivo de fato aqui, né? Onde o equilíbrio se perdeu totalmente, onde é muito valorizado o resultado, sem se perguntar como estamos por dentro. O livro que eu já citei numa outra palestra, A Sociedade do Cansaço, do escritor sul-coreano, está fazendo sucesso porque ele retrata a sociedade atual, né? Ele denuncia essa doença que tomou conta de nós enquanto sociedade moderna. Ele denuncia que as pessoas começaram a normalizar e valorizar a ideia de estarem sempre em atividade. E ainda se vangloriarem disso. Nossa, eu estou sempre excesso de trabalho, excesso. Quando, na verdade, o excesso é sempre, de qualquer parte, é sempre um problema. Não é uma qualidade, gente. Então, vejam bem como nós temos que pensar a respeito disso, né? Porque a partir desse pensamento, começou-se a vender a ideia de que tem que estar tudo bem, né? E a sensação que está passando para a gente, vejam bem, todo mundo afirmando, olha as redes sociais, todo mundo de férias, todo mundo bem, todo mundo bonito, todo mundo lindo, todo mundo... Quando, na verdade, os números são assustadores, nós somos campeões em muitos quesitos negativos. Campeões no consumo de ansiolíticos, antidepressivos, depressão, ansiedade, suicídio. Então, a matemática não fecha, né, gente? Então, nós temos que estar cientes disso, né? Então, vejam bem, o Sandro Klinge, que é incrível, além de psicólogo, espírita, escritor, palestrante, tem o programa no YouTube Cuidando da Alma, todos os domingos pela manhã, episódio novo. Ele nos alerta
que por conta disso, todo mundo começou a vender a ideia de que está tudo bem e passa a sensação, com esse descolamento da realidade, passa a sensação que nós criamos emocionalmente, criamos filtros, como aqueles filtros de aplicativo, eu ainda não tenho, né? Mas enfim, aplicativo que tira, né? Pega uma foto nossa, tira manchas, tira imperfeições, ajeita o cabelo, tira rugas, tira olheiras indesejadas. Aqui tinha que ter, né, Francisco? Porque aqui eu sei que não tem. Teria que ter. Só para deixar, né? Só para constar. Então acaba postando lá nas redes sociais uma pessoa que não somos nós, gente. Aquela pessoa que tá lá, a maioria das vezes a gente não reconhece quem é. Então, faz sentido para vocês isso? Então vejam bem. Então ele diz que do mesmo modo nós conseguimos piorar as coisas. Agora a gente está usando maquiagem emocional, que é para querer parecer para todo mundo que está tudo certo, muito embora dentro de nós muitas vezes estamos arrasados. Quantos gravam vídeos sorridentes, postam na internet e uma hora depois se suicidam? Façam essa reflexão, né? Então essas máscaras de não verdade fazem com que a gente venda uma paz que na realidade nós estamos muito longe ainda de adquirir. Que a gente venda um equilíbrio que ainda não temos e que na verdade não tem nada errado nisso. Então, na verdade, pouca gente tem essa evolução a ponto de estar totalmente equilibrado. Muitas vezes a gente pensa, nossa, agora já evoluí, agora já tô, ó, nossa. Aí quando aquela situação que tira a gente do sério se apresenta de novo, é aquele fiasco. A gente pensa, puxa vida, achei que estava, pensei que estava. Mas isso não é motivo pra gente desanimar, porque, ó, tem como chegar lá, né? Então, esse desequilíbrio, na verdade, essa falta de paz, ela só é possível de ser alcançada quando a gente admite, ó, eu não tenho ainda. Eu não tenho paciência, eu não tenho essa paz, eu não tenho essa tolerância. Mas daí a gente procura melhorar esses padrões, né? A gente sabe, eu não sou ainda, mas eu sei que dá pra ser, eu sei que dá pra alcançar esses resultados, né? E o convite que Jesus nos faz para irmos em busca dessa paz é justamente porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe que nós não temos, né? Então, aceitar esse convite do Evangelho é entender que sim, nós precisamos, nós ainda estamos em desequilíbrio, ainda temos problemas, mas que podemos sim chegar lá. E nós temos que prestar atenção nisso. Porque muitas vezes, podem observar nas famílias, grupo de amigos, trabalho e muitas vezes até em grupos religiosos como o nosso, né? Isso pode se manifestar. Por exemplo, eu posso muito bem pensar como é que eu vou participar, por exemplo, do grupo mediúnico se eu não estiver bem. Como é, por exemplo, que eu vou estar aqui na frente, fazendo o que eu estou fazendo, falando sobre equilíbrio, se eu estou desequilibrado. Então vejam vocês que a gente pode também tentar omitir isso, tentar esconder isso, tentar não assumir nem para nós mesmos que estamos passando por um problema, que estamos vivendo um momento complicado. Então a gente pensa, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que... Não dá para deixar as pessoas perceberem que eu não estou legal, senão como é que fica? E não é assim. É importante a gente ter clareza, consciência a respeito de como estamos, não por fora, como estamos por dentro. Porque alguém que não admite que não está em paz, que ainda não conquistou a paz e o equilíbrio, nunca vai chegar lá. E é bem simples o porquê. Porque nem chegamos, quem não admite, quem está vivendo a problemática, mas não admite, é porque nem chegou ainda naquela fase de se reconhecer, de olhar para dentro de si e se conhecer, né? Então vejam bem, a gente ouve muita gente falar assim, né? Eu mesmo já ouvi, eu acredito que todo mundo já ouviu. Olha, eu as pessoas falam, e muitas vezes nós mesmos, perdoei, só que eu nunca mais quero ver esse fulano na minha frente, né?
Ou senão eu não odeio, mas não quero nem ouvir a voz. Então percebam que muitas vezes a gente carrega mágoas, carrega rancores que empacam, ou mesmo sentimentos como o ódio, que acabam com a nossa vida, empacam, atrapalham a nossa vida, pelo simples fato que a gente nem chegou ao ponto de admitir que sente aquilo, né? Então nós precisamos chegar ao ponto de admitir os nossos sentimentos. Eu preciso entender o sentimento, preciso dar nome ao sentimento, identificar o sentimento. Olha, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é mágoa, que nem diz o Valmor, porque lá em 1980 aquela pessoa me fez tal coisa, eu estou me lembrando ainda. Então vejam vocês, a gente ri, mas é muito triste isso, e tem pessoas que de fato carregam isso para uma vida. E não só para essa vida, né? Levam para outras encarnações, uma problemática assim, muitas vezes dentro das próprias famílias, né? E como Jung sempre dizia, famoso psiquiatra, ele dizia assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. E nós precisamos acordar. Só que é óbvio, gente, esse acordar, ele exige sim uma cota bem boa de coragem. Exige coragem. Mas acreditem, é o melhor e mais heróico do movimento que nós poderemos fazer por nós mesmos, é esse. Precisamos investir muito mais no nosso desenvolvimento emocional e espiritual, porque não vai adiantar de nada termos profunda alfabetização intelectual e sermos analfabetos espirituais. E o convite que Jesus nos faz, né, o convite do Evangelho, na verdade ele é justamente para a alfabetização da nossa alma. É para isso que serve. E nós temos que entender que esse movimento individual, vejam bem, nós somos milhões, né? Milhões de brasileiros. Não sei bem quantos. 7, não sei quantos milhões. Bilhões. E vejam bem, como é que funciona em termos espirituais? Essa vibração negativa nossa, com as nossas sombras, com a não aceitação, com não querer ver o que existe dentro de nós, com levarmos mágoa, raiva, né, carregarmos essa bagagem pesada, o que acontece? Isso vai sendo capturado e vai gerando essa psicosfera sombria, negativa, de divisões que estamos presenciando no mundo, mas especialmente no Brasil. Mas a gente quer paz, não quer? Então é impossível nós imaginarmos a construção dessa paz, dessa leveza dentro de nós, que não passe por uma aproximação com o sagrado, que não passe por uma aproximação com Deus e com o nosso Mestre Jesus, que está sempre nos dizendo: olha, o compromisso de vocês, que vocês têm na sua vida e na terra, o principal compromisso é comigo. É isso que ele está dizendo para nós. E a gente vem e acha que o nosso compromisso é fazer coisas, comprar coisas, fazer 1000 coisas para o mundo, né? Para agradar o mundo, para ver o que os outros pensam disso, o que acharam, será que gostaram? Quando, na verdade, o nosso maior compromisso é sim com a nossa evolução, com o nosso Mestre Jesus. Nós podemos perceber que muitas vezes nós defendemos homens falidos, de verdade, homens falidos. Brigamos entre família para defendê-los, brigamos com amigos para defendê-los e com uma intensidade que nós jamais defendemos o Evangelho de Jesus. E ainda assim queremos paz. Queremos a paz do Cristo, sabendo que muitas vezes trocamos a bandeira do Cristo pela bandeira dos homens. E de homens assim, como já citei, falidos, né? Então nós temos que pensar sobre isso, nós temos que não estar sempre tão preparados para conflitos, e sim para sermos coerentes, para termos aceitação e acolhimento, para que possamos, em tempos futuros e de preferência em tempos próximos, fazer parte daquele grupo de pessoas que a gente tanto admira,
que é o grupo dos pacificadores. Sabe aqueles que quando está uma situação de atrito, aquela pessoa chega e fala, calma gente, que isso, não é por aí, e consegue evitar muitas vezes uma tragédia. Nossa, essas pessoas são de fato incríveis, né? Então, temos que acordar, temos que nos comprometer com essa paz que queremos, começando com certeza dentro de nós, entendendo que parte desse conflito todo que a gente vive no dia a dia é o mundo que nos causa ou de fato ele está dentro de nós. Porque para ser pacificador, nós temos que sermos agente da paz, nós temos que manter a paz, nós temos que olhar principalmente ao redor de nós, próximo a nós, nas nossas famílias, tentar amenizar as crises, né? Tentar, na medida do possível, resolver as crises. Só que daí fica difícil para quem não acordou para isso, né? Para quem ainda está adormecido, para quem está distraído com todas essas coisas que o mundo moderno nos oferece. Então, essa paz que nós tanto buscamos, ela precisa de duas coisas absolutamente fundamentais. Ela precisa de lucidez, ela precisa que nós tenhamos clareza de sentimentos, tenhamos lucidez e que tenhamos principalmente atitude. Porque lucidez também, sem ação, eu posso estar vendo, mas não faço nada, né? Então, nós precisamos de lucidez e de atitudes. Porque essa paz, ela precisa de pessoas que tenham clareza, que tenham consciência do papel que vieram aqui na Terra para cumprir. Então, nós temos que pensar sobre isso. O Rossandro Klinge lança um desafio bem interessante. Ele diz que a gente pode fazer uma equação, um exercício muito simples e prático. Ele diz assim, façam essa experiência durante 1 mês e vocês verão a diferença. Dedica ao sagrado, dedica a Jesus, aos ensinamentos do Cristo. Somente 10%, só 10%, ninguém vai fazer mais, né? Somente 10% do tempo que você dedica ao seu celular. Então nós tínhamos que dar uma de cara aí, a gente já vai se surpreender. Porque duvido que alguém imagina que fica tanto tempo no celular. Mas, ó, 10% só, ele fala assim, ó, dedique só 10%. Dedique a sua família mais 10% do tempo que você dedica ao celular. E dedicar 10% do tempo, mas tempo de qualidade, né, gente? Tempo de qualidade. E ele diz ainda, podem continuar os outros 80% do tempo vendo pegadinhas, bisbilhotando a vida alheia, vendo TikTok, vendo fake news e por aí afora. Podem continuar perdendo os outros 80% do seu tempo, esquecendo que somos um verdadeiro milagre de Deus, um gesto de amor de Deus. Então ele diz assim, podem continuar assim, os outros 80% preocupados com nada. Continuem vendo futilidades, mas vamos dar 10% do nosso tempo para Deus e vamos observar as mudanças que acontecem em nossas vidas. Vamos dar 10% da intensidade com que costumamos defender nossos candidatos à defesa do Cristo. Quando acordarmos de manhã, vamos nos lembrar de quem foi que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de poder respirar, de poder levantar, de poder comer sem auxílio de ninguém, de poder viver, porque nós frequentemente esquecemos de agradecer, mas ainda assim queremos paz, né? Mas o convite continua sendo feito. Deus é tão bom conosco que Ele continua, mesmo que a gente ignore e faça outras coisas, o convite está lá. Rossandro nos dá o seguinte exemplo, ele diz que é muito fácil da gente perceber o que a gente faz, que é para a gente nos imaginarmos assim, nós estamos todos juntos num navio, daqui a pouco o navio bate nas pedras, se esculhamba todo, se estraçalha e nós somos náufragos, nós estamos todos agarrados a pedaços de madeira, restos que sobrou do navio, né? E nós estamos lá desesperados, em pânico, com frio e pisoteando uns nos outros.
e querendo saber quem foi que afundou o navio, quem foi o responsável por aquilo, quem foi que causou isso, né? Aí o que acontece? Nós estamos ali, chute, chute. Só que lá no fundo surge uma luzinha tênue, mas insistente. E é o Cristo, com seus ensinamentos, né? Está lá no fundo dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados. E nós, ao invés de ignorar todo o caos que está ao nosso redor, acreditar de fato nele, nadar em direção a ele, o que é que a gente faz? A gente continua chutando as pessoas, tentando encontrar um culpado pelas dores da vida. Encontrando inimigos em casa, encontrando inimigos no casamento, encontrando inimigos nas universidades, no trabalho, no centro espírita, muitas vezes, nas igrejas, mas sempre em busca de paz. Mas diz também que a misericórdia de Deus por nós, ela é tão grande, que ela é infinita, na verdade, né? Que ela cobre os muitos equívocos que nós cometemos e costuma nos entregar sempre mais do que nós merecemos. E quando nós começarmos a entender isso, né? Quando a gente começa a entender, começa a entrar na nossa cabeça, puxa, mas isso é verdade? Como que eu não via dessa forma antes? O que acontece? É aí que o milagre acontece, né? Quando a gente começa a mudar o que entra na nossa cabeça, quando a gente começa a ver diferente, pensar diferente, a não nos deixar mais nos contaminar com as grandes massas, aos grandes conflitos. Nesse momento acontecem coisas muito, muito, muito importantes, né? Nesse momento nós começamos a nos reconstruir de forma diferente. E daí sim nós seremos capazes de fazer parte daquele seleto grupo, aquele que admiramos, os pacificadores, os felizes, os que já vivem em paz. E quem vive em paz semeia a paz. Então daí, quando chegarmos a esse ponto, que é possível e que pode estar muito próximo se nós nos esforçarmos, né? O mundo vai continuar sendo o mundo vai continuar doente, porque nós sabemos que esse processo é lento e vai longe, né? O mundo vai continuar em conflito, mas nós já estaremos vivendo bem, mesmo em meio à turbulência. Nós já começaremos a nos pacificar e pacificar no nosso entorno. E quando um único ser humano consegue fazer isso, podem ter certeza que ele inspira muitas pessoas. Podem ter certeza, quando a gente vê alguém equilibrado, alguém feliz, alguém tranquilo, olha que legal, a gente pensa, puxa vida, nós podemos chegar aí também, né? Então, sejamos nós a darmos esse passo, né? Sejamos nós a sermos aqueles que contribuirão com essa causa justa e urgente, que é a transformação, tanto nossa em particular, quanto de nossas famílias e de nosso país, e também do nosso planeta. Muito obrigada. Obrigada, Gênia, pela belíssima reflexão. Vamos mais uma vez orar. Deus, nosso Pai, encerramos essa reflexão agradecendo pela oportunidade de aprender e, sobretudo, por sermos convidados à mudança. Muitas vezes pedimos paz para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, e hoje compreendemos que a paz começa quando escolhemos agir diferente. Dá-nos, Senhor, lucidez para perceber onde ainda alimentamos conflitos. Dá-nos humildade para reconhecer as nossas falhas sem justificativas. Dá-nos firmeza para transformar a intenção em atitude. Que não saiamos daqui hoje apenas sensibilizados, mas decididos. Decididos a vigiar os pensamentos, moderar as palavras, rever as posturas e assumir a parte que nos cabe nas dificuldades que vivemos diariamente. Ampara-nos nos momentos em que o orgulho quiser falar mais alto. Sustenta-nos quando mudar parece difícil.
e recorda-nos que toda a paz duradoura é construída de dentro para fora. Que os bons espíritos nos acompanhem no retorno às nossas casas, fortalecendo-nos a prática do bem, na paciência e na caridade. Agradecemos por essa noite e pela oportunidade que temos diariamente de recomeçar. Que assim seja.